Bom dia, meus irmãos. Vamos à palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 4. Louvado seja o Senhor. Você que nos visita pela primeira vez, receba o grande abraço do amor de Jesus. Hoje é uma manhã muito especial. Teremos também a apresentação do Mateus hoje. Aleluia, glória a Deus. Que manhã gloriosa. Estamos concluindo uma série, irmãos, chamada Alegria e Contentamento. É muito especial porque, pela graça de Deus, dominicalmente, nós pregamos, e hoje iremos concluir, o livro inteiro de Filipenses. Buscamos observar e pregar à igreja todo o conselho de Deus, onde todos nós viéssemos a crer, a receber os nutrientes espirituais que Deus, a qual, por intermédio de Paulo, nos instruiu, né? Muito especial, estou com muita alegria, uma honra poder concluir, fazer o fechamento dessa série, na última perícope, no último capítulo do livro de Filipenses. Vamos fazer a leitura do capítulo 2, até o versículo, do capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 23. Amém? Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos que vamos. Diz assim a palavra de Deus: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês por mim, o amor de vocês por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti lá da Macedônia, nenhuma igreja tinha se associado comigo nessa questão de dar, receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre, amém. Saúdam cada um dos santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo também mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de vocês. Amém. Oremos. Santo Jesus, obrigado por essa manhã. Louvamos o teu nome. Bendito é o teu nome. Obrigado por estarmos com a sua palavra aberta. Por isso rogamos, assim como a sua palavra está aberta na nossa frente, abra os nossos corações. Descortine o véu do nosso rosto. Tire as barreiras que se levantam contra o conhecimento do Senhor. Que mais uma vez possamos sair daqui, Pai, te adorando, te amando, mais parecidos com Jesus e mais nutridos pela sua palavra. Em nome de Jesus, que o meditar do meu coração seja agradável a ti, Senhor.
que eu não fique aquém, que eu não vá além do que o seu texto, pelo teu Espírito, tem a alimentar a sua igreja nessa manhã. Aqueles que creem, diz amém. Tem coisa melhor do que ficar contente em toda e qualquer situação? Pode ser. Só água. O fato é que nós passamos, irmãos, muitas situações difíceis em nossa vida. Decepções, dificuldades financeiras, provações, muitas vezes até, infelizmente, problemas com saúde. Viemos aí, de 2 anos de muitas pessoas passando por muita dificuldade com saúde. E acontece que muitas vezes acontece o desânimo, muitas vezes junto com o desânimo acontecem as reclamações, acontece junto com as reclamações vem as murmurações, e junto com as murmurações vem as críticas com as pessoas e também, infelizmente, contra Deus. Mas é uma grande bênção, irmãos, quando a gente aprende a viver contente. Quando a gente aprende a viver contente, a gente fica feliz com o que a gente tem. Se a gente tem pouco, a gente fica feliz. Se a gente tem muito, a gente continua contente. Se estamos contentes, irmãos, não temos inveja. Se estamos contentes, não cobiçamos as coisas dos outros. Se estamos contentes, não cobiçaremos também o trabalho do próximo. Contentamento é uma bênção. É uma das raras virtudes e mais caras virtudes do cristianismo. Paulo conclui a carta aos Filipenses focando no contentamento. Mais do que isso, Paulo ele vai concluir as cartas aos Filipenses revelando o segredo do contentamento. A minha oração nessa manhã é que a gente possa conhecer esse segredo e que o contentamento não seja apenas uma ideia, mas seja uma verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. No capítulo 4, nós temos e podemos estruturar ele em 4 partes. Repete comigo, 4 partes. Do capítulo 1 ao 9. Do capítulo 1 ao capítulo 9, irmãos, nós temos as recomendações apostólicas a uma igreja. Repete comigo, do versículo 10 ao 13. Eu falei capítulo, né? O olhar de vocês entrega. Por isso que é bom ser amigo dos membros. Do versículo 10 ao 13, a alegria de Paulo com a igreja de Filipenses. Agora repete comigo, verso 14 ao 17, reconhecimento da fidelidade. Paulo, ele reconhece a fidelidade dos filipenses. E por último, repete comigo, do 21 ao 23. Irmãos, do 20 ao 23, agora não precisa repetir. As palavras finais e a bênção como de costume nos escritores do Novo Testamento. Nós temos aqui um capítulo inteiro, dividido em 4 partes. Que partes são essas? Do 1 ao 9, as recomendações apostólicas. A igreja de Paulo, a igreja de Filipenses, a qual Paulo plantou, era uma coroa de alegria na vida de Paulo. Essa igreja nasceu um parto, com muita dor. Mas é como um parto com muita dor, quando a mãe recebe o filho no colo. A dor é substituída por uma intensa alegria, quando a mãe abraça no colo. Isso é uma bênção. Acontece, irmãos, que na língua grega há 2 tipos diferentes de coroa. A coroa real e a coroa do atleta. A coroa do atleta que saía vitorioso lá nos Jogos Gregos. Essa era uma coroa de louros, conhecida, muito bem conhecida por nós hoje, quando assistimos às Olimpíadas. Essa coroa de louro era colocada tanto em atletas, nas premiações, como também em hóspedes nobres, quando iam participar de grandes banquetes, de grandes celebrações. O apóstolo Paulo se coloca como um atleta, porque aqui já se passaram mais de 10 anos desde a plantação da igreja em Filipenses. Paulo se coloca como atleta e olha a igreja de Filipenses como a sua coroa, como a coroa da sua alegria, onde todo esforço, toda fadiga, toda fome, toda privação, toda dificuldade que o apóstolo Paulo passou, valeu a pena. Não sei se você sabe, o apóstolo Paulo tinha um plano e não envolvia os filipenses. O apóstolo Paulo tinha um plano e não envolvia regiões para além do Oriente. O apóstolo Paulo tinha um plano, mas só que Deus tinha um propósito maior do que o dele. E Deus dá a visão do homem macedônio, falando, venha para cá me ajudar.
E desta feita, Paulo atravessa o Oriente, Paulo chega ao primeiro estágio do Ocidente, aonde a igreja aos filipenses começa a ser cultivada através da pregação apostólica do apóstolo Paulo. Então Paulo ele começa as recomendações, ele pede, primeiro resolvendo um problema de unidade, ali no versículo 2, né? Evódia e Sintique, duas irmãs preciosas, importantes na obra do Senhor, para que elas tivessem o mesmo modo de pensar no avanço do evangelho. No verso 4, Paulo lhe reforça que nós não devemos nos esquecer de nos alegrar. E ele repete, alegre-se no Senhor, outra vez vos digo, alegre-se. É como Jesus, ele usa a mesma forma para acentuar a verdade. Sabe quando Jesus fala, em verdade, vos digo? É como assim, ei gente, vou falar algo muito especial agora. Então Paulo está falando, ei, alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. E não somente isso. No verso 6, Paulo diz para eles não ficarem preocupados, pois as orações deles, feitas a Deus, são ouvidas por Deus. Elas chegam diante de Deus. E as recomendações não param por aí, no verso 9, onde Paulo os encoraja a se aproximarem do que é de boa fama, verdadeiro, justo, respeitável, amável, e que na mente deles se ocupasse muito mais do que jogo de futebol, mas que na mente deles se ocupasse em virtude e louvor a Deus. E não para por aí, irmãos. Do verso 10 ao verso 13, nós vemos Paulo, além das recomendações, Paulo agora no verso 10 ao 13 é como assim, agora que eu já recomendei, agora deixa eu expressar minha alegria. Deixa eu agora abrir meu coração com vocês. Deixa eu abrir meu coração. Do verso 10 ao 13, Paulo ele vai expressar a alegria do motivo pela qual ele recebeu uma oferta, que veio através de Epafrodito. Leia comigo o versículo 10, com os olhos no texto. Fiquei muito alegre. Muito alegre por quê? Porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado de vocês por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava a oportunidade. Paulo interpreta aqui o fruto do cuidado e a preocupação da igreja de Filipos através de uma oferta que eles enviaram. A igreja de Filipos, irmãos, já havia contribuído antes na vida de Paulo, mas acontece que por algum motivo natural, eles não puderam contribuir de novo. E Paulo, longe de qualquer amargura, diz que foi somente por falta de necessidade, falta de oportunidade. Essa falta de oportunidade pode ser duas coisas. A igreja de Filipenses secou o caixa da igreja deles, ou por outra falta de oportunidade que não tinha um mensageiro para levar. Lembrando que não tinha Pix, não tinha cartão de crédito, não tinha WhatsApp, e era muito longe a viagem. Podia ser interpretado dessa seguinte forma. E essa palavra renascido, renasceu o cuidado de vocês, Paulo usa um termo dos floristas, muito comum naqueles que trabalham com arranjo de flores, né? Onde Paulo fala floresceu, refloresceu. Paulo está dizendo que o amor dos filipenses havia reflorescido e havia se manifestado através da oferta que enviaram. Paulo estava muito alegre, mas a alegria de Paulo não era pela oferta, mas era pelo cuidado de Deus na vida dele, através dos outros. Imagina, Paulo estava numa cela fria, Paulo estava, essa Filipenses é uma das cartas de Paulo que ele escreveu dentro da prisão. E Paulo, ele celebra, irmãos, mesmo no ambiente de pura necessidade, ele celebra muito mais do valor que ele havia recebido. Ele é grato por isso também, mas ele celebra o fato de Deus cuidar da vida dele através de alguém. É muito bonito, o nosso próprio apóstolo Paulo dá aqui um exemplo de um homem que não é orgulhoso, que mesmo no seu final da vida, no momento assim onde todo mundo acha, a minha aposentadoria, eu vou estar cuidando de todo mundo, vou estar abençoando todo mundo, vou estar bancando todo mundo. O nosso maior apóstolo, na sua aposentadoria, teve que ser cuidado pela sua igreja. E não foi nem pelas igrejas, somente Filipenses. Essa foi a aposentadoria do apóstolo Paulo. E aqui a gente aprende muitas coisas. Primeira, a ver todas as coisas da vida em referência ao Senhor. Perceba que Paulo fala, se ele está encorajado, convicto e firme, ele está encorajado no Senhor. Nós devemos ver a vida, irmãos, a partir da referência de Cristo. Quando ele diz que os filipenses não haviam contribuído porque faltava oportunidade, o apóstolo Paulo estava dando aos irmãos o benefício do amor. O que é isso, irmãos? O apóstolo Paulo, ele falou que não ficou maquinando histórias. Meu Deus, eu estou aqui preso,
Eu sou um apóstolo, sou plantador da igreja de Filipenses, e olha a demora dessa oferta. Será que os irmãos não sabem lá que eu estou aqui passando dificuldade? Será que os irmãos não sabem que eu estou passando... Paulo, ele deu o benefício do amor aos irmãos. Ele não ficou maquinando histórias. Ele não ficou maquinando situações. Ele deu o benefício do amor. E essa é uma lição muito importante que aprendemos com o apóstolo. Muitas vezes a gente julga as pessoas pela demora. E os filipenses não haviam enviado a Paulo o cuidado por motivos naturais e não por motivos pessoais. Repete comigo. Expectativa não respondida não significa que é algo pessoal com a gente. Irmãos, nem toda oração não respondida, correspondida, não quer dizer que Deus tem um problema com você. Agora deixa eu chegar mais fundo. Não quer dizer que todo abraço que você não recebe, que você esperava receber, na verdade, quer dizer que é algo pessoal com você. Nem toda ação que você espera, alguma expectativa que alguém corresponda, é algo pessoal com você. Paulo lhe dá o benefício do amor aos irmãos. Não interprete as relações horizontais com as pessoas. Se não me deu um abraço, se não me olhou, se não correspondeu do jeito que eu... Isso é infantilidade. E o apóstolo Paulo dá um exemplo, mesmo na cadeia, preso frio, ele não ficou maquinando histórias. Pelo contrário, ele deu o benefício do amor, ao ponto que ele fala, vocês não contribuíram porque lhes faltou oportunidade. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que a oferta não chegou no tempo de Paulo. Paulo não chegou nem no momento de... A oferta para Paulo não chegou nem no momento de maior dificuldade. Nem no momento da maior necessidade. Paulo realmente estava privado aqui, gente. Sabe aquelas histórias que o pastor fala assim, muitas vezes? Deus vai enviar no momento que você mais tiver necessidade. Deixa eu te falar, o apóstolo Paulo estava com muita necessidade e ainda não tinha chego. Esse tempo que a gente acha, calcula, que é quando Deus responde as coisas, para Paulo já havia ultrapassado. Paulo já estava além, preso, frio, fome. Assim. Não assim, estou devendo no Marisa, estou devendo na Renner, estou devendo a minha conta no banco tal. Meu Deus, Deus não vai me responder. Ei, calma. Nós estamos falando de problemas reais. Isso é pequeno. Isso é pequeno. Essa manhã minha missão é te trazer para cima de uma montanha. Para começar a ver as coisas pequenas do jeito que elas são. E começar a ver as coisas de Deus do tamanho que elas são. Verdadeiramente são. Mas Epafrodito foi enviado para Paulo, sim ou não? Chegou no tempo de Deus, não no tempo de Paulo. Da mesma forma, fique tranquilo, o Epafrodito vai chegar na sua vida. O Epafrodito com a bênção na sua vida vai chegar, com certeza. Mas não no seu tempo. Vai chegar no tempo de Deus. Epafrodito foi o mensageiro usado pela igreja de Filipenses a transportar para Paulo a oferta. Lembrando que Paulo estava na prisão, ele não poderia ir até os Filipenses. Alguém precisava ir até ele. Da mesma feita, Deus irá enviar o Epafrodito no tempo certo de Deus, que nem sempre é no nosso tempo. Mas calma, daqui a pouco eu aplico o sermão, vamos continuar a história. Paulo ele fala que ele aprendeu a viver contente, irmãos, em toda e qualquer situação. Isso é incrível. Porque o que é o contentamento? Paulo ele usa uma palavra que é um termo usado uma filosofia muito comum da época. Hoje nós temos muitas filosofias comuns aqui do nosso tempo, não é verdade? Naquela época também. Naquela época existia o estoicismo, os estoicos. Era uma filosofia comum. Não era uma filosofia apenas dentro da academia, erudita. Não. Era uma filosofia no dia a dia, que falava também no dia a dia. Nutria as relações, nutria a forma de ver a vida, nutria as expectativas de ver a vida. O estoicismo pregava o contentamento. Só que o estoicismo pregava um contentamento antropocêntrico, ou seja, um contentamento satisfeito em si mesmo. O estoicismo pregava isso. O problema de pensar contentamento a partir do pensamento que Paulo está combatendo, que é o contentamento a partir de si mesmo, é que ele tem por base a autossuficiência e a autonomia. Contentamento para eles era encontrar dentro de si razões para crer. Era encontrar dentro de si razões para ser feliz. Muito parecido com hoje, né? Muito parecido com hoje. Parece que acho que só mudou os personagens, mas a forma continua sendo a mesma. Sabe o que o contentamento para o estoicista era?
Você já ouviu frases como assim, a felicidade mora dentro de você? A mesma forma que os estoicos acreditavam. A razão da existência está dentro de você? Ou como diz Freud, eu vou sair daqui, eu preciso me livrar, eu vou pegar um trem e vou viver perto de mim. A ideia de ir para a fazenda, pegar um trem e viver perto de mim. Isso é um pensamento estoico antigo. E sabe o que é interessante? Para Paulo, isso não é contentamento cristão. Para Paulo, o contentamento é uma definição superior. Ele escreve no versículo 12, sabe o quê? Que ele descobriu o segredo do contentamento. Para pensar, irmãos. Tem muita gente ao redor da igreja de Filipenses que achavam que eram contentes, que olhavam para si, que viviam, que a felicidade está dentro de mim. Horas. Aí Paulo vem e fala assim, ei gente, eu descobri o segredo. O que Paulo está falando? Primeiro, que aquele contentamento não era o contentamento. Que ele descobriu o segredo. Se é segredo, ele está usando uma linguagem comum à época. Porque, embora fosse Filipenses, fosse uma colônia romana, eles eram culturalmente gregos, ou seja, eles tinham religiões de mistério, como as suas maiores religiões, os seus maiores adeptos. O que é uma religião de mistério? Aqueles sacerdotes que ficavam prometendo assim, se você fizer tais sacrifícios, aí sim que Deus vai te recompensar, porque é um mistério, porque é um segredo e tal, que você precisa ser adepto da nossa religião. Paulo ele usa o termo segredo, porque ele pegou o coração do povo, porque o povo vivia correndo atrás do contentamento, tipo a gente, buscando ser contente. Aí Paulo vem e fala, ei gente, eu descobri o segredo, para de ficar correndo atrás dessas ideias, está aqui o segredo. Lê comigo o versículo 12, gente, olha que poderoso. Não precisa nem pagar para isso, para saber o contentamento. Olha o versículo 12, o que diz a palavra de Deus? Sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, quanto de ter abundância como de passar necessidade. Irmãos, Paulo descobriu o segredo do contentamento. Lê comigo o versículo 13. Tire suas próprias conclusões, estou brincando. O que está escrito? Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 12 ele fala, ei gente, eu descobri o segredo do contentamento. Versículo 13 ele revela o segredo. Ele revela o segredo do contentamento. É que tudo posso naquele que me fortalece. Mas aqui a gente tem que fazer algumas observações. Repete comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é um versículo que é um cheque em branco, que eu posso colocar qualquer valor que Deus vai pagar. Tudo posso daquele que me fortalece não é um cheque em branco. Que eu chego, ó Deus, ó, tudo posso daquele que me fortalece, então tá aqui, ó, toma uma casa aqui, 100 mil, vambora, paga aí Deus. Só tem a entrada, agora tu paga. 100 mil, que casa que compra por 100 mil, né? Não compra nem um pedaço de calçada. Gente, tudo posso daquele que me fortalece não é um cheque em branco. Ao contrário da teologia da prosperidade, que usa isso para fundamentar a prosperidade financeira, que você pode tudo naquele que fortalece, pode ficar rico, pode não sei o quê. Ao contrário da teologia da prosperidade emocional, que fala, você pode tudo, você tem a força, você tem a capacidade. Nessa manhã Deus te trouxe aqui, meus irmãos, para nos ensinar o segredo do contentamento, que não está em olhar para dentro, mas está em olhar para o alto. Aleluia! Aleluia! Sabe qual é muitas vezes o nosso problema? É que a gente pensa que quando a gente tiver muito, é que a gente vai ter contentamento. Muitas vezes quando a gente passa por dificuldades, principalmente financeiras, a gente pensa assim, quando eu tiver muito, aí eu estou contente. Não. Sabe por quê? Porque um abismo chama o outro. Não é isso que vai trazer o contentamento. Não é isso. Ou muitas vezes, quando você tem muito, né? Que eu sei que é a maioria dos casos nossos aqui, né? A gente tem muito de sobra, assim, né? E eu sei que muitas vezes
E que a gente pensa assim, poxa, eu seria feliz se eu morasse numa fazendinha, ali cuidando das galinhas, e vivendo uma vida simples, aí é que eu vou ver contente. Isso é mentira de Satanás, irmão. Não caia nessa, não mude sua vida, não mude onde você mora, não mude com quem você está casado pelas mentiras de Satanás. Satanás está bem triste hoje, está sendo desmentido publicamente. Não caia nessa. O contentamento não está em ter muito, não está em ter pouco. O contentamento é estar em Cristo. Esse é o segredo. E é interessante que Paulo, por estar contente em Cristo, quando ele estava passando dificuldade, ele não era bobo, como diz minha mãe, né? Ele não era bobo. Quando ele passava por dificuldade, ele era sábio com seus recursos, ele era prudente com seus recursos, ele tinha sabedoria para lidar, ao ponto que muitas vezes ele construía tendas. Ele tinha sabedoria com seus recursos em tempos de dificuldade. Ele sabia movimentar, usar as coisas no momento certo. Deixa eu te contar uma bênção do contentamento. A bênção do contentamento em Cristo é quando você passa dificuldade, Deus começa a te dar estratégias para mesmo com pouco, haver Deus multiplicando muito. Essa é a bênção de estar contente em Cristo. Não de ficar em conflito, em problemas e crises, não, mas estar contente em Cristo, isso vai te dar sabedoria. Para mesmo com pouco ver Deus fazendo muito. Isso é glorioso. Isso é glorioso, irmãos. É interessante que Paulo usa a linguagem do segredo, né? E no versículo 13, ele não espera nem 2 versículos. Ele já no versículo 13 já revela o segredo. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é uma religião de mistério. A Bíblia é uma vida revelada do céu na terra. A Bíblia não é religião de mistério. Paulo não fica fazendo mistério com as pessoas. O segredo do contentamento não é fantasmagórico. Não precisa de um ritual de iniciação. Sabe o que precisa? Nós confessarmos Cristo como Senhor e deixar com que o Espírito Santo nos torne completamente satisfeitos nele. Porque a partir disso, ele vai trazer o verdadeiro contentamento nele. E nós temos uma promessa. O versículo 13 diz o quê? Que tudo posso naquele que me fortalece para o quê? E como que ele me fortalece? Como que Deus nos fortalece, irmãos? Como será? Tá ok, Luiz, ele nos fortalece. Mas como isso? Qual é essa história? Você não sabe o que eu estou passando, minha semana está difícil, você não sabe como é que está meu coração, minhas emoções, minha vida, está difícil minha vida. Me ajuda, como que Deus me fortalece? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro ponto que Deus nos fortalece é a oração. Uma vida diária com Ele. A oração com a palavra de Deus é alimento espiritual. É alimento espiritual. Irmãos, oração, nós temos que nos relacionar com a oração de forma menos religiosa e mais medicamentosa. Como assim, Luiz? Tá doido? É isso mesmo. Porque religiosa a gente faz de vez em quando. E medicamentosa, quando você está doente, você toma ou não remédio? E não toma para ver. Fica ruim. A oração, deixa eu te falar uma coisa, é remédio. A oração é remédio, irmãos. Nossa relação com a oração tem que ser mais por necessidade de que nós não conseguimos viver sem Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós não oramos, nós não vivemos. 90% dos nossos problemas seriam resolvidos antes de um aconselhamento pastoral se você orasse e lesse a Bíblia. Simples. O fato é esse. 90%. Só que nós vivemos a cultura da terceirização, né? Você ora por mim, você faz por mim, você faz por mim, você ora por mim, você vai na igreja. Não tem isso. Irmãos, nós precisamos entender que a oração é remédio. Nós precisamos da oração para viver. Deixa eu te falar uma coisa. Quem já desceu as águas do batismo, diz amém? Aleluia por isso, glória a Deus. E quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova
Você nasceu de novo, ok. E é uma nova criatura, um novo corpo, amém? Deixa eu explicar. Essa nova criatura tem um corpo, não tem? Sabe o pulmão dessa nova criatura? Posso falar o nome? Oração. Se você tem pulmão, você vive ou não? Você morre. Você não consegue respirar. Tira o coração de uma pessoa. Já era. Tira as partes vitais de uma pessoa. Já era, você morre. Você precisa da oração para viver. É por isso que muitas vezes a nossa condição espiritual está tão caída, porque a gente ora pouco. Segundo ponto para Deus, da forma como Deus nos fortalece. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, bem rapidinho. Aproveite o smartphone, coloca ali 1 Coríntios. Quem é old school, Bíblia de papel, a do Pedro está até amarela aqui, de tão anotada. Coríntios 10, versículo 31, é a outra forma de como Deus nos fortalece. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Outra forma que Deus nos fortalece é quando a gente vive a vida para a glória de Deus. O que é comer para a glória de Deus? Comer para a glória de Deus é você comer de tal forma que é demonstrar que Deus é mais valioso que a comida. O que é beber para a glória de Deus? É beber de tal forma a mostrar que Deus é mais valioso que a bebida. O que é trabalhar para a glória de Deus? É trabalhar de tal forma que mostre que Deus é mais valioso que o seu trabalho. O que é cuidar do corpo para a glória de Deus? É cuidar do corpo a mostrar que Deus é mais valioso que o seu próprio corpo. Viver a vida para a glória de Deus é viver fortalecido em fortalecimento para fortalecer o próximo. Isso é glória de Deus. E a terceira forma pela qual Deus nos fortalece, repete comigo, a comunhão semanal com a igreja. Não é mensal, semanal com a igreja. Comunhão. Nós deveríamos comer de tal forma a mostrar que a comida é mais importante, que Deus é mais importante que a comida. E essa é uma forma que Deus nos fortalece. Viver a vida comum para a glória de Deus. Cada um no seu trabalho, cada um nos seus afazeres. Ok, amém. Mas agora vamos dar um passo adiante. Outra forma que Deus nos fortalece é viver em comunhão. Graveto no chão não produz folha e não dá fruto. Braço amputado perde sangue e morre. Cristão sem igreja é uma vida espiritual morta. 1 Pedro 2, versículo 5. Porém vós, plural, sois, plural, raça, plural, eleita como pedras, plural, vivas, plural, constituídos como casa, singular. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você não é casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Você só é um tijolinho, que fora da casa é um tijolo. Mas junto com os outros tijolos, você forma a casa espiritual. Deixa eu te dar um encorajamento nessa manhã. Você quer ser fortalecido por Deus? Tenha comunhão diária, viva para a glória de Deus e viva em comunhão com a igreja. Porque isso vai trazer fortalecimento na sua vida. E quarto, aqui eu termino. Aprenda a viver contente. Se você deseja... Deixa eu fazer uma pergunta, tipo assim, quem respira, levanta a mão. Eu gosto de fazer essas perguntas, e todo mundo levanta a mão. Quem aqui deseja viver contente na bonança e na dificuldade, levanta a mão. Ô, cara, tá doido, né? Eu quero, poxa, tô aqui, né? Deixa eu te dar o caminho. Deixa eu te contar uma boa notícia, porque isso aqui não é um discurso. É a pregação da palavra, você está sendo alimentado. O caminho para ser contente na pobreza não é desejar riqueza acima da pobreza. E também não é se encontrar confortável com a pobreza e ficar de braços cruzados. Mas aprender a viver contente em Deus, na pobreza e na riqueza, é ter plena satisfação na alma
em Deus. Pessoas contentes em Deus não desejam mais do que têm, não murmuram quando falta, desfrutam da providência divina que sempre chega na hora certa. Pessoas contentes em Deus, que têm um coração satisfeito em Deus, vivem para a glória de Deus. Eu oro para que essa carta de Filipenses, alegria e contentamento, seja uma verdade em nossas vidas. Vamos orar? Santo Jesus, obrigado por essa manhã. Louvamos o teu nome. Louvamos o teu nome. Coloque a mão no seu coração assim, no seu peito. Coloque a mão assim. Ó, Santo Jesus. Comece agora, através do teu Espírito Santo, a aprofundar essas palavras que foram pregadas. As palavras que foram ditas, que ficou na mente. Comece a aprofundar agora para o interior do coração. Que não seja só mais um culto hoje, Senhor. Que não seja só mais uma reunião. Mas que sejamos marcados, tatuados no peito. Senhor, queremos ter plena satisfação no Senhor. Queremos desejar ser mais contentes no Senhor do que ter riqueza. Senhor, queremos ter plena satisfação no Senhor. Assim como diz Agostinho, só temos o coração humano, só encontra descanso em Deus. É neste lugar onde encontramos descanso. É neste lugar onde o nosso coração vai criar raízes. É neste lugar que Deus está nos chamando. É neste lugar que Deus está te chamando para criar raízes em Deus. Em Deus, na palavra, na igreja. Senhor, que isso comece a trazer sabor. Comece a trazer sabor no nosso peito. Comece a trazer sabor, que possamos sentir isso. Que possamos sentir isso. Em nome de Jesus, Pai. Nos perdoe pela nossa independência. Nos perdoe por achar que conseguimos viver a vida sem o Senhor, sem os irmãos. Nos perdoa por achar que podemos dar contas sozinhos. Que maturidade é isso? Não, nos perdoa. Maturidade é dependência de Deus e interdependência com os irmãos. Nos ensine, Jesus. Nos ensine. Nos ensine a ter contentamento pleno. Que sejamos uma igreja marcada pelo contentamento pleno, na plena satisfação em Deus. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude a ter pleno contentamento. Ao ponto de matarmos a nossa fome com a sua palavra, ao ponto de que nenhum banquete deste mundo possa nos atrair, aonde nenhuma mesa nesse mundo possa nos atrair, mas que possamos nos alimentar e preferir uma migalha que cai da sua mesa do que um banquete servido em qualquer outro lugar. Que possamos viver Salmos 84, os pardais encontraram casas, andorinhas fizeram ninho para si, mas nós construímos no Senhor o nosso tabernáculo. Fizemos do Senhor o nosso lar, fizemos da sua igreja a nossa casa, fizemos dos nossos irmãos a nossa família, e que permaneçamos firmes até que o Senhor volte, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus.